Bora vídeo, tô gravando em pé. Legal o vídeo, hoje vamos reagir Vila do Chaves, porque todo mundo Chaves brigou entre todas as tretas. Recentemente viralizou essa imagem aqui, um esquema mostrando quem do elenco se dava bem, quem brigou, quem se pegou, quem casou e quem é o mais de boa de todos. O Edgar Vivar, que também é conhecido como Barrica de Paletó. Mas afinal de contas, isso tá certo? Essa imagem que viralizou tanto, Sendo bem sincero, eu acho que tá errado, mas beleza. faz sentido ou não? Vamos analisar tudinho com calma e com provas. Então se prepare para uma verdadeira briga de mulas e vem com a gente. Ó, não se esqueça que no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de setembro, estarei no evento Retro Gamer Canal 3 em São Paulo. Teremos estampas exclusivas da loja da vizinhança que só estarão nesse evento. Vai lá para você curtir, jogar, passear, se divertir e, é claro, vem bater um papo comigo, tirar uma foto e adquirir a sua roupinha muito louca, hein? Outro recado muito importante, tem vídeos dedicados a cada uma das principais brigas, onde eu explico tudo que rolou do começo ao fim. Estão aqui no card, porque aqui eu vou dar uma passada rápida nos principais atritos e até mesmo vou mostrar atritos que você nem imagina que existem. E a intenção desse vídeo não é fazer fofoca, apontar dedo, fazer você escolher um lado, nada disso. O que eu quero é te provar por A mais B que, tirando raras exceções, todo mundo brigou com alguém. Todo mundo falou alguma coisa na mídia. Todo mundo tem algum podre. E a principal dessas exceções é o Edgar Vivar, o Sr. Barriga. Será que ele realmente é tão de boa assim? Sim. É impressionante como você nunca encontra ele falando mal de alguém ou alguém falando mal dele. Na autobiografia do Rubem Aguirre, ele diz que Chespirito e Edgar foram seus dois melhores amigos do elenco. Até tem uma parte de um capítulo dedicado somente à amizade com o Edgar. Na autobiografia da Maria, ela conta que sempre foram grandes amigos. E na entrevista com o Gugu também falou isso. Edgar Vivar, o seu Barriga. Meu grande amigo. E aliás, eles continuam sendo muito amigos. No Peru, recentemente, tiveram um encontro emocionante. No fim da vida do Chespirito, o Edgar foi até a casa dele, encontrou com o Roberto, com a Florinda, e quem tirou essa foto tão icônica foi o nosso amigo Adriano, que inclusive é o empresário do Edgar. Abração pra você, Adriano. E não é raro encontrar entrevistas da galera do México tentando tirar alguma coisa do Edgar, tentando pegar algum podre, tentando fazer render um clique numa matéria com ele falando mal de alguém, mas ele sempre sai na maior educação e elegância. Yo de eso no opino porque no me pregunten de esas cosas. Con Roberto es mi maestro, mi mentor, mi amigo. Con Florinda pues es su esposa. Yo llevo una buena relación con todos mis compañeros. Outra que aparentemente também foi muito querida O senhor gente boa é um grande barriga por todo mundo e é menos lembrada é Angelines Fernandes, a bruxa do 71. A dona Clotilde foi a última que chegou aqui na vila. Mas foi a primeira que chegou no mundo. Bom, quando a gente fala do Ramon Valdez, aí não é surpresa para ninguém que os dois foram grandes amigos, isso é verdade. Maria Antonieta fala dela com muito respeito também, até merecendo destacar seu nome em letras maiúsculas. Angelines Fernandes, a dona Clotilde. Minha tia. Chespirito fala sobre ela com muito carinho, inclusive sobre o seu falecimento. O único que falou mal, com muitas aspas, foi o Rubem Aguirre, que escreveu que ela era um pouco chata, mas tinha um grande coração. Outro cara é chatinha, mas é aquela pessoa que você não convive. É gente boa, mas às vezes é certo. Era muito querido, Raul Padilha, o Jaiminho. Bom, a gente faz o que pode. Chespirito faz muitos elogios ao colega, diz que ele era um ótimo ator, se caracterizava bem e enaltece sua enorme qualidade de ser humano. Em outra passagem, fala de sua conduta impecável, honradez, seu respeito pelos colegas, pelo público e pela profissão. Rubem conta que tinha conversas muito agradáveis com ele, que ele contava muitas histórias, até com umas mentirinhas aqui e ali, mas que se davam muito bem porque gostavam de touradas e beisebol.
Sobre o Horácio Gomes Bolenhos, eu Vamos lá. encontrei pouquíssima coisa. Nessa parte mais de relato pessoal, a única que falou mais sobre isso foi a Maria Antonieta. Chespirito sempre foi uma pessoa muito generosa e tudo que o seu irmão Horácio Gomes Bolenhos arrecadava em cada espetáculo, ele dividia igualmente entre todos. Horácio, em Chaves, interpretava Godines, mas sua principal função era representar o grupo. Para nós do elenco, ele era um bom empresário, mas para os outros empresários, era um cara muito duro, às vezes até despótico, que pode ser entendido como autoritário ou opressor. Embora fôssemos amigos, quando fazíamos negócios com ele, ele não perdoava nem um centavo. Mas quando o show acabava, ele nos convidava para jantar e tudo era por conta dele. Gabriel, marido da Maria, só negociou com ele 5 vezes, porque a última terminou em uma discussão acalorada. E ela frisa bem que o Horácio era muito pão duro. Agora, Rubem Aguirre, o girafão, teve problemas? Sim. Basicamente, ele se dava muito bem com o Chespirito, com o Ramon Valdez, com o Edgar Vivar, com a Maria Antonieta, com o Raul Padilha, mas com o Villagrán nem tanto. Carlos Villagrán era apenas um garoto na época, então não conversávamos muito sobre outras coisas também. No início, meu relacionamento com o Carlos era muito próximo, até dizia que eu era como um pai para ele, porque eu o aconselhava sobre como agir ou como se desenvolver, mas quando ele passou a atuar como Kiko, as coisas mudaram. Ele dizia que era melhor que o Chaves e foi aí que o nosso relacionamento mudou, porque eu sempre fui muito amigo do Roberto. Além disso, ninguém era melhor que ele. E falou... Defesa boa do nosso girafão. O cartão de débito das contas internacionais do BTG Pactual é aceito em todos esses países. Para você explorar um mundo... Estourei os ouvidos. Travou de novo. Até onde isso vai dar? Eu não sei, só sei que a gente chupa e dobro. Será que... E falou... Carlos Villagrán habla mal de Chespirito. Eso sí está mal, porque eso es ser malagradecido. Y yo creo que en este mundo es uno de los peores pecados, ser malagradecido. Yo no digo que lo alabe ni que diga que es el gran personaje, pero calladito, nada más. E sobre a Maria Antonieta das Neves, quando rolou aquela briga judicial dela com Chespirito, que ela pegou os direitos da personagem e... Tá, vamos falar logo dessa treta que todo mundo sabe que aconteceu. Então eu vou até o registro de autores e compositores e vou registrar minha caracterização como Tilis, ou como Tilim, ou como Latirris, o que esteja livre. Sim, você pode usar a Chiquinha, porque faz 15 anos que não registram os papéis. Ela pegou e me disse, a Chiquinha é sua. Pode ir tranquila. Mas não se esqueça que a cada 5 anos tem que voltar aqui e registrar novamente. Teve processos? Sim, claro, claro. Quando passei por tudo isso, o Chespirito me intimou. Foi algo muito difícil. Se ele trabalhava muito bem sem mim, não precisava de mim e eu precisava da Chiquinha. E a demanda durou quanto tempo? 12 anos. 12 anos. O negócio foi feio, se estendeu por muito tempo, a Chiquinha ganhou, os direitos da personagem são dela, mas o negócio azedou, o clima ficou pesado, ela nunca conseguiu fazer as pazes com o Roberto, e bom, tem vídeo sobre isso no card também. Já da parte do Rubem, ele disse o seguinte: En una declaración dije que haberle robado el nombre a Roberto era una canallada. Así lo dije, con esa palabra. El nombre a Roberto era una canallada. Así lo dije, con esa palabra. Podemos ver que o professor Girafales, o Rubem Aguirre, era um grande defensor do Chaves, do Roberto. Sempre defendia todos, os dois eram parceiros desde o início. Então Al día siguiente o esa noche me habló por teléfono, María Antonieta. Me dijiste, canalla. Le dije, te robaste el personaje. Yo no me lo robé porque yo... Entonces no te metas en eso, tú no eres canalla. Si no te lo robaste, no eres canalla. Yo dije que robar el personaje era una canallada. Si tú aseguras que no lo robaste, que tú lo vestiste, lo creaste y lo... no sé qué, entonces tú no te metas. Na autobiografia, dá para perceber como ele sentiu pelo acontecimento. Assim aconteceram as coisas e aquela amizade tão bonita terminou. Que pena.
Sempre gostei muito da Maria, a conheci ainda muito jovem no El Clube de Chori e fui muito amigo do seu esposo, Gabriel, que sempre me recebeu com uma tequila e uma cerveja em sua casa. Foi assim por muito tempo, até esse assunto de canalice ter surgido e assim nos distanciamos. Maria ficou de boa com relação a isso? Pelo jeito não, mesmo depois da morte do Rubem. Rubem Aguirre, Girafales. Me decepcionou no final. Inclusive, no seu livro, ela conta isso. Na Argentina, Rubem Aguirre declarou que o espetáculo havia acabado porque estávamos todos muito velhos. Ele chegou a dizer: a Chiquinha fez várias cirurgias plásticas para poder continuar se apresentando. Se Rubem Aguirre se sentia velho, problema dele. Cada um se sente de acordo com seu estado físico e mental. Acho muito desleal que, para se proteger dos próprios defeitos e deficiências, fale mal dos outros. Agora sobre o Ramon Valdez. Alguém teve problemas com ele? Bom, aparentemente não, nada muito sério. Mas ele teve problemas com alguém? Ah, isso pode ser. Pelo que dá para perceber nas entrevistas, nos relatos, pelo que todo mundo fala, o Ramon era um cara muito de boa. Ele era um cara na dele. Ele queria ficar no canto dele fumando cigarro, sem treta com ninguém. Mas numa certa entrevista de 81, quando ele tinha voltado a trabalhar com o Chespirito, a gente encontra muita coisa surpreendente, para dizer o mínimo. Então, quando você saiu do espetáculo, isso em 79, não foi por desentendimentos com Chespirito? De jeito nenhum. Minha saída foi por questões econômicas. Não porque eu ganhava mal aqui, mas porque os donos do Circo Orins me ofereceram um contrato de 6 meses. Era bastante dinheiro. Com o apoio do Chapatin, é a forma que ele chamava o Chespirito, muito engraçado. Aceitei, com a intenção de voltar um dia, mas nunca briguei com ninguém. O que aconteceu é que minha saída coincidiu com a do Kiko, aquele das bochechas infladas, e eles acharam que minha saída era para apoiar o Kiko. Nunca concordei com esse cara por causa do comportamento dele. Ele era fofoqueiro, intrigueiro, ingrato e também se sentia o astro do show. Caraca, pesado. Nunca se disciplinava, sempre queria fazer tudo do seu jeito, e isso levou a sérios desentendimentos com Roberto Gomes Bolanhos. Esse sujeito fez declarações à imprensa que o fizeram parecer uma vítima e até conseguiu surpreender muitos jornalistas que achávamos que eram nossos amigos. Foram tempos difíceis, principalmente para Chapatin, que lhe deu a oportunidade de se tornar ator quando era um fotógrafo do El Heraldo e chegou com uma mão na frente e outra atrás, como dizem. Imaginem a tristeza do Chespirito. Quando se sentiu fracassado, foi ver o próprio senhor Azcárraga para ver se poderia voltar ao programa, mas o senhor Emílio, que já sabia de sua índole, o recebeu com frieza. Porque devo esclarecer que, depois de sair do programa Chaves, coincidimos em algumas apresentações, mas nunca nos reunimos para trabalhar juntos. Fala sério, pesadíssimo, né? Mas pode respirar, porque os dois, pelo jeito, fizeram as pazes, já que no ano seguinte estavam trabalhando juntos. Porque eu venha... E até pra gente acalmar os ânimos, aqui o presunto tá que é só nervos, calminha, calminha, vamos de palavra-chave. Como você se sente vendo todas essas brigas? Vendo essas declarações, vendo o que cada um escreveu, vendo as matérias de época, você fica assim, é a vida, faz parte, tá tudo bem, não impacta na minha percepção sobre a obra, ou você fica triste, abalado, fica meio decepcionado? Eu vou te dizer que particularmente me pega, viu? Eu consigo separar bem, mas ainda assim eu olho e falo, pô, que triste que as coisas foram assim, né? É muita briga. Agora, sobre a Florinda Mesa, bom, acho que os desentendimentos dela talvez sejam os mais conhecidos por todo mundo. É lógico, a Maria Antonieta já falou muita coisa sobre ela. Você receberia a Florinda aqui na sua casa? Não, eu não quero. Não. Não, pra quê? Carlos Villagrán também, mas uma coisa que eu achei curiosa é que nas entrevistas e nos relatos se encontra muito mais a Maria falando sobre ela do que o Carlos. Falando mal, é claro. La gente me preguntaba, ¿es verdad que usted anduvo con doña Florinda? Y yo les contaba la verdad. Dije, no, doña Florinda anduvo conmigo. E não tem tanto material assim da Florinda falando sobre os dois, mas sim, já falou sobre ele. ¿Tú conociste a Roberto? Claro. Un hombre muy inteligente. Mucho. ¿Me imaginas a mí con un pendejo? Inclusive... Mucho. ¿Me imaginas a mí con un pendejo? Inclusive, ó que louco, a Florinda chegou a defender a Maria ao falar sobre o Carlos Villagrán.
él creó muchos problemas. Su principal punto de envidia era con María Antonieta, con la Chilindrina. Ellos dos no se querían, él la molestaba mucho. Cuando ella se fue del programa un tiempo, un año, porque iba a hacer su propio programa, no como personaje, y luego regresó, Carlos Villagrán dijo, no me importa cuánto le van a pagar a María Antonieta, pero un peso, aunque sea un peso, debo ganar yo más que ella porque soy más importante. Eso es ruin. Yo no lo habría dicho esto si no hubiera oído las ruindades de él, pero ni como caballero debió haber dicho eso. Y le hizo la vida impossible a Maria Antonieta. En realidade, foi a única manzana podrida que tuvimos. E a respeito desse péssimo relacionamento que os dois tinham, a Maria também falou na sua autobiografia e chegou a dizer isso em entrevista. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a... Eu quero um app, eu não sei fazer isso, não quero nem saber. Meu Deus do céu, cara, atenção, tá? Cri, 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 cri. Esperando carregar, eu vou cantar. Lá, lá, lá. Tô cantando aqui, esperando carregar. Carlos Villagrán. Antes era a pessoa que menos me dava bem. E agora é a pessoa que mais me dou bem. Tá vendo? É um rolo só. Todo mundo falou mal de todo mundo. Que doideira. Esses são os casos mais populares que provavelmente todo mundo já sabe. Mas na autobiografia da Maria, ela fala sobre a saída do Ramon, a definitiva, em 81, e como teve a ver com a Florinda. Chespirito recebeu de volta ao programa sem problemas. Eu estava feliz porque tinha meu papaizinho lindo, meu amor, de volta, mas não durou muito, porque logo o Ramon decidiu deixar a produção. Dá para imaginar? Ramon disse a Chespirito: olha, campeão, eu te amo muito, mas não suporto sua esposa. Vamos encurtar isso. Deu um tapinha nas costas de Roberto e andando como a pantera cor-de-rosa saiu do estúdio e nunca mais voltou. Na boa, tô rindo com respeito. Dá pra imaginar o cara falando pro chefe: cara, eu não aguento tua esposa, e saindo desse jeito. E o Rubem Aguirre, apesar de ser o grande braço direito do Chespirito em toda a carreira, apesar de ser muito polido nos comentários a respeito da Florinda, tem muita coisa dele falando bem dela, elogiando, falando que ela cuidou muito do Roberto, aquela coisa toda, ele também não poupou. Na minha opinião, esse foi outro elemento que dividiu o grupo. Ramon Valdez não quis entrar nesse jogo e preferiu ir embora. Acho que Roberto nunca percebeu que essa situação estava separando o grupo porque ele estava muito deslumbrado. Para ele, Florinda Meza sempre foi a melhor atriz do mundo, a melhor cantora, a melhor escritora. É por isso que muitos de nós simplesmente preferimos tratá-la cordialmente. Falar mal dela na frente de Roberto significaria perder a amizade dele e tudo mais. Agora posso dizer que ele se tornou fã dela. Acho que tenho que dizer isso com sinceridade. Florinda sempre teve gatos na barriga, como dizem no mundo das touradas. Os espanhóis chamam de mala leche. Mala leche, ou leite ruim, significa alguém que tem más intenções, alguém mau caráter. E esse lance do começo do relato do Rubens sobre o que ajudou a dividir o grupo diz respeito ao controle que a Florinda teve a partir do momento que começou a se relacionar com o Roberto. Agora, vamos falar do Roberto. Encontrar registros dele falando mal da galera é muito difícil. Ele sempre foi muito polido nos comentários. Carlos Villagrán, Kiko, ¿cuál es su relación con él? ¿Sí se peleó? ¿Sí se pelearon? ¿Se reconciliaron? No lo veo nunca porque pues tuvo un comportamiento un poco raro, no lo culpo ni nada. Como persona a veces he tenido problemas con él, era un poco egoísta, era el único con el que hubo algún problema, no conmigo, con todos. Bom, é difícil, é quase impossível, mas não totalmente impossível. Logo que o elenco desembarcou na Argentina em novembro de 79 para uma série de shows, ele concedeu uma entrevista
bem polêmica. Chaves explode. Kiko e seu Madruga são uns medíocres. Durante uma coletiva de imprensa foi perguntado sobre os seus ex-companheiros de trabalho, Carlos Villagrán, Kiko e Ramon Valdez, seu Madruga. Isso está rodeando faz um tempo e já estou um pouco cansado. É muito legítimo que cada um fizesse sua própria carreira, que tivesse o seu próprio programa. Eu não proíbo ninguém. Carlos Villagrán, de um dia para o outro, decidiu fazer um programa humorístico próprio. Bom, sorte dele, mas esse programa fracassou. Em um mês o tiraram do ar. Era muito ruim. Então começou a me atacar. Disse que eu era o dono da televisão mexicana e que por isso ele não podia trabalhar. Por Deus, eu não sou tão poderoso assim. As coisas que ele fez estão de acordo com sua maneira de ser. Uma porcaria. Só me vem na cabeça o professor Jafar falando, porcaria! Vamos seguir. Enganou todo mundo e continuou. Disse mais coisas feias ao meu respeito e o resto do grupo. Quem ele acha que é se eu o criei? Quando o conheci, a única coisa que sabia fazer era inflar as bochechas. E isso não fica assim. Ele sai em turnê com um grupo qualquer, uma vedete daqui e um comediante ruim dali. No avião, decoram o texto e enganam o público. É por isso que, quando chegamos a algum lugar depois dele, as pessoas estão cansadas de ver uma fantochada e isso nos prejudica muito. Nós sempre apresentamos um espetáculo diferente. E com o Ramon, o que aconteceu? Ah, pobre Ramonzinho, está louquinho. É meu comediante favorito, mas está louquinho. E ele é ainda mais barato que o outro. Não assisti seu espetáculo, mas alguns que assistiram me disseram que era lamentavelmente ruim. Ramon não tem nenhum engenho. E por que será que ele falou tudo isso? Provavelmente porque pouco antes dessa turnê que eles fizeram lá no final de 79, o Carlos Villagrán foi para lá fazer shows também. Só que, segundo o Carlos, logo que ele chegou no país, foi impedido de trabalhar. Só que tudo isso a mando do próprio Chespirito. Só que o Roberto, como você acabou de ver, nega que tenha acontecido qualquer coisa de boicote ao trabalho do Carlos. Seja qual for a verdade, fato é que resultou na entrevista mais pesada do vídeo. Villagrán versus Gomes Bolanhos. Não o posso ver nem pintado. Sim, é certo que parte de minha popularidade devo a Gomes Bolanhos, mas por diversas razões agora eu vou fazer um chamado à solidariedade. Como o Chaves virá dentro de 2 meses, alguém poderia matá-lo para mim? Ah, e quando o Chapolin entrar? Ok? Ok. Eu falei que o negócio era tenso. Ele não faz caretas nem se mostra sorridente. Não é comum ver assim Carlos Villagrán, o Kiko. Existem motivos para isso. O ator mexicano chegou para realizar uma série de apresentações pessoais e seu trabalho se viu imprevisivelmente reduzido. Ainda que o problema esteja em vias de solucionar-se, Villagrán continua com sua virulência. O ditado diz: diga-me o que presumes e eu te direi do que necessitas. Creio que se ajusta à personalidade de Chespirito. Sua atitude está acabando com minha carreira e jogando com algo fundamental, o alimento dos meus filhos, o pão da minha família. Não sei o ganho disso. Vaidades à parte, desde que eu me afastei de seus programas, a audiência baixou de uma maneira catastrófica. Aos 30 anos, é um dos atores mais populares de seu país, coisa da qual não gosta Gomes Bolanhos, é claro. Mas não importa, creio que oferecendo uma boa recompensa pela sua cabeça, terminarão meus problemas. Dá para perceber que nitidamente isso aqui foi dito no calor do momento, foi dito no momento de raiva, ele estava passando por uma situação difícil lá na Argentina e tal. Mas ainda assim, você consegue imaginar hoje em dia 2 pessoas que trabalharam juntas, né? E daqui a pouco elas brigam, cada uma vai para um lado, só que chega num ponto de uma oferecer recompensa para matar a outra, cara, é muito surreal. Como eu disse, é uma brigaiada toda. É muita treta, é muito ego, é muito dinheiro, é muita fama, é muito tempo. É muito tudo. E é por isso que eu reforço o que eu falei lá no começo do vídeo. Não dá pra falar, essa pessoa brigou com aquela. Ah, não, a culpa é daquela. A culpa é de fulano, de ciclano. Não, todo mundo falou de todo mundo. Rolaram muitas coisas ruins, mas também teve gente que conseguiu fazer as pazes. Como no caso do Carlos e da Maria. Hoje eles estão de boa. O Edgar e o Carlos são muito de boa hoje em dia. Até mesmo tem matéria da Maria Antonieta falando de uma forma mais tranquila sobre a Florinda. Elas parecem estar bem mais tranquilas. Não sei se é a idade, não sei se é o momento. Cara, eu acho que é pela idade, né? Porque, mano, imagine 2 senhoras que interpretaram Chaves agora se matando aqui no jornal. Sei lá, só sei que, pô, que bom. Imagine, e principalmente, essa coisa de achar que alguém é vilão ou mocinho, isso é coisa de ficção. Na vida real, são pessoas.
com É vida real, né? qualidades, com defeitos. São pessoas que viveram por muito tempo juntas e, como eu disse, com muito dinheiro, muito ego, muita fama, muito tudo. E na boa, a melhor coisa, eu acho que é sempre ficar só com a parte da obra mesmo. Vamos ficar com os episódios de Chaves, de Chapolin, tudo que foi feito com o Chespirito. E tá bom. Agora, se você quer entender melhor o motivo da saída do Ramon Valdez, se você nunca entendeu por que esse é o de Chaves, a versão definitiva, não as fofocaiadas que falam por aí, uma coisa leviana, de um jeito ou de outro, e nem mesmo o lance de apoio ao Kiko e tudo mais, ó, tem vídeo sobre isso. Valeu. Dossiê para você entender direitinho o que aconteceu. Tá aqui do lado, vai lá curtir e a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Valeu. Esse foi o vídeo. Valeu, falei, fui.